Olá a todos, falta um minutinho para as 7. A gente vai fazer uma live aqui do Instituto Cultural Clécio Penedo. 7 horas a gente vai começar, então é só esperar o nosso convidado entrar aqui para ele entrar ao vivo com a gente e a gente começar a conversa, tá? São 7 horas. A gente já está ao vivo pelo perfil do artista Clécio Penedo. Nós estamos ao vivo aqui pelo perfil do artista Clécio Penedo. E nós vamos hoje conversar com o André Couto. Ele está lá. Deixa eu orientar ele aqui para ele participar. Ele é novo no Instagram, então a gente precisa orientar. Beleza? Vamos só aguardar o André Couto chegar para a gente começar a nossa live, nossa conversa. A gente já está 1 minuto, né, do começo. Certinho, vamos ver, esperar aguardar o André aparecer para a gente iniciar. Bem, eu vou aqui conversando com vocês enquanto o André está lá entrando para poder participar com a gente. Eu vou aqui conversando, né, fazendo a introdução da nossa fala de hoje. Vou dizer para vocês que essa aqui é uma live, na verdade é um ciclo de lives, são 6 lives que a gente vai fazer nas quintas-feiras, sempre na quinta-feira, e sempre na quinta-feira, sempre às 19 horas. E aí a gente vai conversar sobre a obra do artista Clécio Penedo. Essas lives são inspiradas na mesa redonda da programação que o Instituto Cultural Clécio Penedo organizou em torno da exposição Estupido Brasil, Clécio Penedo Estupido Brasil, que aconteceu no Museu Nacional de Belas Artes. Eu estou aguardando aqui o André. Eu estou vendo aqui que a gente já tem a participação da Ana Letícia. O André agora entrou. O Ronaldo, que participou com a gente semana passada, pediu para participar aqui, mas hoje é o André. Eu acho que ele deve ter clicado sem querer, mas hoje é o André. O André está ali, é só ele pedir para participar. Deixa eu confirmar aqui com o André. Mas, Ronaldo, quiser participar, fazer pergunta, conversar com a gente, tá? Fica à vontade aí, como todo mundo que está aí acompanhando a live. Ok? Vamos ver se o André entra lá. Isso. Estamos fazendo conexão com o André. Acho que depois que estabelecer a conexão, a gente começa a conversar numa boa. Vamos aguardar com ele. Apareceu o André Couto, está com a gente. Deixa eu estabilizar a conexão. Bom, André, vamos deixar estabilizar a conexão. O André está chegando ali. Beleza. André, responde a gente aí para ver se a conexão está boa. Bom, Ayrton. Responde a gente. Eu estou te ouvindo com um pouco entrecortado. Mas agora está ouvindo ainda entrecortado? Sim, Tá. acho que agora Então tá bom. Então vamos começar nossa conversa? Beleza. Podemos começar. Agora Sim, claro. eu estava falando aqui
que essa é uma sequência de lives, né? Primeiro, boa noite, meu nome é Ayrton, sou professor do Instituto Federal, tenho formação na área de artes, licenciatura, artes visuais, licenciatura, e especialização também na área. Hoje atuo no Instituto, no IFRJ, Campus Volta Redonda, e tenho trabalhos ligados ao Instituto Cultural Clécio Penedo. E aí, como a gente fez um trabalho, que é a exposição Clécio Penedo, a Tupi do Brasil, lá no Museu Nacional de Belas Artes, e nessa exposição, que teve um catálogo, que teve várias contribuições, com várias contribuições para o catálogo, com textos para o catálogo, lá a gente pensando na programação, entre outras tantas coisas que aconteceram, apresentação musical, de teatro, visita mediada, entre tantas outras coisas, nós tivemos uma mesa redonda. A gente convidou todos que contribuíram com o texto do catálogo. Nós também tinha a Antonieta Penedo presente, o artista Amador Pérez era o nosso convidado especial, e a gente também teve a mediação de André Awad. O André estava lá. Sim. Eu vou apresentar o André, né? Só estou fazendo essa introdução para o pessoal entender. Nós já tivemos uma primeira conversa com a Antonieta Penedo. Antonieta, esposa de Clécio, presidente e diretora do Instituto Cultural Clécio Penedo, falou sobre o início do Instituto. Nós tivemos semana passada Ronaldo Awad aqui, também falando sobre a obra, conheceu o Clécio Penedo, teve uma convivência com ele, também contribuiu em várias exposições com textos, e a gente falou um pouco da obra do Clécio Penedo, no sentido da produção, como que o Clécio pensava, o espaço, a composição, o modo que o Clécio trabalhava, enfim, conversamos vários aspectos da obra do Clécio, e hoje nós estamos aqui recebendo André Couto. André Couto é graduado em História pela UF, tem mestrado em História também pela UF, doutorado em História pela Fundação Getúlio Vargas, é professor do tradicional Colégio Barão de Airoca, em Barra Mansa, né, da Rede Estadual de Ensino, do UBM. Desde 2001 ele é professor do UBM, e ele escreveu texto para várias exposições do Clécio Penedo. Né? Eu tenho aqui, olha só, Configurações do Imaginário Brasileiro, tem textos do André no Corpo Sem Cabeça, correto, André? Na exposição... Sim, claro. Foi o último trabalho do Clécio, né? A gente vai falar um pouco sobre essas exposições, e o André está apresentado. Eu só queria, semana passada... boa noite, André. Semana passada, eu conversando com o Ronaldo, eu li um pequeno trecho. O Clécio Penedo fez um relato, né, relatou, né, a origem do conjunto de séries Essa Tupi do Brasil, porque não é uma série, é um conjunto que está ali no final da década de 70 e que vai chegar até a década de 90. Então, é um conjunto grande. E aí eu li, na pesquisa da Vilma Penedo, ele dá um depoimento sobre a origem do Essa Tupi do Brasil. Hoje, para a introdução da conversa com o André, eu queria ler esse catálogo Clécio Penedo, revisão 10 anos, Solange Godoy, né? O Clécio deu uma entrevista para ela, e aí ele fala: a série Essa Tupi do Brasil procurou ser sempre uma leitura política do processo civilizatório, uma crítica consciente, consequente do significado do sistema colonial. O trabalho não pode ser, portanto, considerado um trabalho de protesto ou de cunho panfletário, assim como um documento histórico contemporâneo. A imagem substitui a palavra na narrativa dos acontecimentos, e mesmo quando esta aparece, tem valor simbólico ou está preso à beleza da marca, tem um exemplo, ao logotipo da Coca-Cola. Então, são palavras, né, do próprio Clécio Penedo. O André, quando o Clécio publicou esse livro, o André escreveu um dos textos principais, que a gente
reeditou no catálogo da exposição do ano passado, que veio até esse ano. E isso, André, Sim. você fala, você escreve, né? Que você fala dessa coisa do artista diante da realidade social, diante da história, não é que a arte ela não tem esse aspecto, essa instrumental, né? A gente não pode instrumentalizar a arte ela não está submetida a isso. Eu acho que ali no início do texto você pondera ali e faz uma distinção arte, crítica social, enfim, e aí depois fala do próprio trabalho do Clécio, quanto que ele tem de observação do entorno dele. É isso. O que eu considero ali, né, para começar a falar da obra do Clécio nesse texto que eu escrevi, né, há quase 20 anos atrás, diz respeito a essa relação da arte com a realidade social. Eu acho que a gente não deve entender a coisa como essa relação como obrigatória e nem como proibida, correto? Me parece que não há, certamente, muitas vezes, em grande parte das vezes, o artista, ao produzir a sua obra, né, seja ela qual for, um literato, um artista plástico, um músico, não importa, um compositor, não importa, ele expressa coisas que não estão, pelo menos diretamente, relacionadas com a realidade social em que ele vive. E em muitas outras vezes, é essa realidade social que estimula ele a experiência estética, né? Então, o que eu procuro dizer logo, de cara ali daquele texto, é que uma arte não é ruim, nem é boa por expressar ou por não expressar determinadas posições, né? Essa é uma questão que fica em aberto. E no caso do Clécio, especificamente, é uma obra que expressou isso de uma forma muito forte, né? Seguramente, não podemos dizer certamente que toda a obra dele, mas grande parte da obra do Clécio, ela é motivada, o que leva ele à expressão estética é o estar inserido numa realidade social que ele procura refletir na sua obra. E no caso aí, desse conjunto, né, ou desse conjunto de séries, como você bem caracterizou, que tem um índio, né, que representa o índio, né, que tem na temática do índio o seu centro, evidentemente que essa preocupação, essa imersão na realidade social, certamente foi um elemento motivador para ele produzir a sua arte. Seria obrigatório isso? Claro que não, né? O Clécio foi um artista de grande potencial, né? E poderia se expressar de outras formas tão legítima quanto, e eventualmente se expressou de outras formas. Então, o que eu procuro dizer é isso, né? Não há uma obrigação do artista expressar, a arte não pode ser instrumentalizada, mas também isso não quer dizer que não seja legítimo que as preocupações sociais estejam presentes numa obra artística, como frequentemente ocorre. Eu acho que nesse momento, final da década de 70, ele estava particularmente, a situação, né, ele era um observador da situação, era atento, ele era sensível, vamos dizer assim, né, da situação naquele momento, final da década de 70, estavam acontecendo algumas... estavam acontecendo algumas coisas lá, né, que ele observou muito bem. Isso chega no Clécio. Eu acho que ele leva isso para o trabalho dele, né? Não só no FPP do Brasil, sim, mas se você seguir na década de 80 outras séries, são séries dedicadas muitas vezes à observação, os anos 60, enfim, a gente poderia ter vários exemplos aqui, imagens que são assim, retratos da história, da observação da história, ou da observação social, ele chega a ter séries que ele fala disso, né? Mutações da janela, que ele, quer dizer, ele
ele diz Sim. isso no nome das séries, ele diz isso nos textos que a gente encontra nos catálogos, que ele muito bem produziu e fez, é o que chega até a gente aqui. Ainda bem que ele fez isso, né? Que a gente consegue Sim, encontrar claro. relatos como esse que eu li, relatos como o de semana passada que eu li na conversa com o Ronaldo. Mas essa coisa do índio, semana passada eu comentei aqui do relato dele que ele recebeu uma propaganda política, não é, que falava do índio e dos sem terras. E que ele ficou ali muito sensível em relação a como que como que aquela propaganda política ali lidava com a situação do índio. Então ele vai pesquisar. Acho que isso é uma característica também do Clécio, que ele vai, encontra com as pessoas, procura conversar com as pessoas, lê bastante. E aí a sequência do seu texto, você fala sobre o índio nas artes brasileiras, né? no cenário artístico brasileiro. Como que o índio ele é representado na arte brasileira, desde lá da colonização, pelos padres, enfim, como que é esse lidar com o índio. E a gente sabe que o índio ele era representado por terceiros, pelos outros, né? Ele é visto pelo outro, representado e apresentado por outros. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque isso muda depois, principalmente no modernismo, isso, conforme a gente vai chegando nesse século, aí chegando ali no Clássico na década de 70, é um momento, você falou da redemocratização, que o índio, inclusive, se autorrepresenta, né? Ele se coloca, chega ao ponto, ali, um ponto importante dele se colocar a imagem dele, ele falar. Muitos, por exemplo, participaram, muitos viraram deputados, né? Alguns viraram, muitos não, muitos é bobagem, mas dois, se tornou deputado constituinte. Sim. Passaram a ter uma representação social mais clara, né? Em alguns casos até realmente como deputado. Nós tivemos o cacique Juruna e tal na época. Mas certamente que mesmo outros que não tenham tido essa inserção como políticos propriamente ditos, né, no sentido estrito e como deputados, mas que viraram pessoas públicas, inclusive com uma projeção dentro e fora do Brasil, como é o caso do Raoni, né, e muitos outros. Né, realmente, isso tudo foi parte de um processo histórico em que, né, a representação do índio com muita dificuldade, claro, mas se fez sentir. Né, um ponto positivo, me parece, na construção de uma sociedade civil mais plural e tudo mais, né? Ainda que isso tenha ficado, evidentemente, vamos dizer, muito aquém do que seria desejável, mas, de toda forma, ela ocorreu, né? O Clécio, por exemplo, ele relata lá na pesquisa que ele vai ler os autores da literatura que escrevem sobre os índios, né, que representam índios, indianistas, que você comenta. Eu acho interessante também no texto que você Sim. faz, você chega a falar sobre um filme, né, do Bodansky, que, se eu não me engano, é do Jorge, não é Bodansky, não é? Sim. Porque eu me refiro a ele por ser um filme bem desse período, né? Porque, deixa eu te... a presença do índio na arte brasileira, realmente, ela é bastante expressiva ao longo do tempo, né? E aí eu faço apenas algumas breves considerações sobre isso no meu texto, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, longe disso, mas eu chamo a atenção, depois de fazer algumas breves referências a representações bem anteriores, tal, mas aquilo que ficou identificado na história da arte brasileira, da cultura brasileira, como o indianismo, né, como uma das correntes do romantismo, do qual o Gonçalves Dias e o José de Alencar foram a expressão máxima, né, que era, isso no século XIX, um momento da arte brasileira significativo, né? Temos aí o Guarani, por exemplo, que é uma obra tida como, né, uma das principais da literatura brasileira,
Mas o que é importante destacar ali é que o índio era representado de uma forma completamente idealizada, né? Na verdade, não é o índio brasileiro, a rigor, que está ali. É até uma representação completamente idealizada, é quase que um cavaleiro medieval, né? que o Peri, né? Do José de Alencar realmente não é o índio brasileiro, né? É um homem, né? Um personagem dotado de virtudes idealizadas e virtudes europeias. Né? Mais tarde, né? Com o modernismo, né? Nas suas fases iniciais, ali na década de 20, o índio voltou à baila, agora numa discussão referente à identidade nacional novamente, mas de uma outra forma, né? Inclusive uma corrente modernista mais conservadora, retomando a ideia de que os tupis seriam o cerne da nacionalidade brasileira, né? De que nós devemos buscar uma origem, né, da identidade brasileira, da identidade nacional brasileira, e essa identidade estaria, né, nos povos originários, que seriam, os tupis seriam a representação máxima disso. Mais uma vez, uma representação idealizada, né, o que fez com que uma outra corrente do modernismo, né, no mesmo momento, né, simultaneamente, até ironizasse isso, né, o Oswald de Andrade ironizava isso, dizendo: não, né? Na verdade não existe. Se a gente quer buscar uma identidade nacional, essa identidade não será pura, né? Não vamos encontrar uma representação pura do Brasil. O Brasil é, por natureza, ou por essência, um povo, uma nação constituída a partir da mistura, da miscigenação, e ele ironiza isso, dizendo até que, né, o que define o brasileiro, aí remetendo aos tupis, mas de uma forma irônica, era o hábito que os tupis tinham de comer, literalmente, né, nos rituais antropofágicos, né, comer literalmente a carne dos prisioneiros que eles faziam na guerra, que tinha todo um significado ritual, em suma, mas ele usa isso. Daí vem a ideia da antropofagia como uma na ironia, né, do Oswald de Andrade, o que definiria o Brasil, né, aquele que come, deglute e produz uma coisa nova. Né? Agora, o Clécio vai, por exemplo, tudo isso eu falo para falar do Clécio dos anos 70. A representação do índio no Clécio vai ser um outro momento, evidentemente. Claro que ainda, se a gente tiver que identificar algum vínculo do que o Clécio faz com essas manifestações anteriores, certamente ele se filiaria mais a essa linha antropofágica, ainda que não seja exatamente, né? O contexto é outro, claro. Né? De qualquer forma, o Clécio fala do índio num momento, né, dramático, vamos dizer assim, da história brasileira e dessa história do índio no Brasil, porque é um momento em que, nos anos 70, sob o regime militar, e esse me parece o ponto essencial, o Brasil, vamos dizer assim, a integração territorial do Brasil se consolida. A partir dali, não há mais, ou praticamente não há mais, regiões, áreas do território brasileiro que não tenha contato com o restante do território. Se, assim, pontos muito interiores da Amazônia ainda podem ser, mas, de qualquer forma, houve, naquele momento, inclusive como um projeto do regime, né, o regime militar, um processo de integração nacional, e, naturalmente, isso, mais uma vez, foi o último capítulo, eu digo isso no texto, desse processo de integração territorial, e ele, mais uma vez, atropela os povos indígenas que estão no meio do caminho, né? Então, houve ali, mais uma vez, né, tudo aquele, o avanço sobre a Amazônia, sobre as regiões do centro do Brasil e da Amazônia. E aí o filme que eu falo, já que você está fazendo referência a essa... no texto eu faço uma referência, porque o filme do Jorge Bodansky, que me veio à cabeça quando eu escrevi o texto, que é um filme, né, que se chama Iracema, uma transamazônica, fazendo aí o
trocadilho que o Clécio, aliás, gostava dos trocadilhos, né? A Iracema, né? O nome que o Bodansky dá à personagem dele é uma índia, né? Quase com documentário, um filme documentário. E ele retrata a vida daquela índia ali, uma jovem, né? Envolvida ali com aquele mundo da civilização, vamos dizer, que chega na Amazônia. E uma figura que, né, se vê completamente descaracterizada, né, em suma, num processo. E o filme prima por uma estética dura, né, uma estética, vamos dizer, feia, né, entre aspas, né, no sentido de refletir uma realidade de uma maneira muito dura. E o Clécio está fazendo a mesma coisa naquele exato momento, que é no final dos anos 70, exatamente nesse momento, só que a obra do Clécio é uma obra, né, de características, esteticamente falando, muito límpida, né, de imagens muito límpidas, nesse sentido, contrastando com o filme. Mas, ao mesmo tempo, dizendo a mesma coisa. Intencionalmente sujo e feio, e a obra de Clécio é límpida e indiscutivelmente bela. Essas palavras que você escolheu aqui no texto. E aí você tem o texto avança, e você já até adiantou, né, porque você já comentou sobre esse último processo de integração nacional, que eu chamo o último capítulo, né, no texto, essa coisa do... E aí eu fico pensando muito porque você tem uma ida, ao mesmo tempo, desde sempre, né, enquanto o Brasil vai indo para o interior, a gente também tem registros, né, sempre tem alguém ali registrando as imagens, desde os tempos dos pintores, mas aqui no século XX a gente tem os fotógrafos acompanhando os pesquisadores, a abertura do Xingu, e aí você tem as pessoas que vão lá e acabam ficando lá, né, fotógrafos aí importantes aí do século XX. E aí o índio já vai começando a ser mostrado, né? Ainda é mostrado, né? Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, ali o que ele está fazendo, a sua realidade, enfim, para depois chegar nesse ponto em que ele se autorrepresenta. E o Clécio está ali naquele momento ali de mudança, está na década de 70, né? Interessado muito sobre as questões do índio, tanto que ele vai conversar com Orlando Vilas Boas, ele está pessoalmente com essas pessoas, Edmilson Martins, né, autores que fazem reportagens, livros, reportagens sobre a realidade do índio. E aí você avança, e a última parte do seu texto, você fala do segundo momento da obra do Clécio, que já está lá na década de 90, segundo momento em que ele figura o índio, que ele coloca o índio como tema central, que é dominado pela série Comei-vos uns aos outros, né? Inicialmente transplante, mas depois comei todos. E aí o índio, a figura do índio, encontra com figuras da história da arte, né? Os europeus. Eu diria o seguinte, né? Essa presença do índio na obra do Clécio, ele, na verdade, tem dois momentos, né? Bom, você se referiu como a um único momento, mas, na verdade, há um interregno, né? Porque ele faz essa série do Oeste Tupi do Brasil a partir ali de 1978, talvez, 78, 79, né? E entra pelo início da década de 80, e durante alguns anos, né? Ele faz essa série que é mais diretamente associada ao nome Oeste Tupi do Brasil, né? E é um momento, né, em que o regime militar começa a se enfraquecer, certamente é o período da abertura política, né? As questões emergem no Brasil de uma forma geral, o debate político se intensifica, né? Há espaços maiores para se debater, né? O regime começa a perder força, mas ainda é o regime militar, né? Ainda há uma postura de combate a um regime sobre o qual uma parte grande da sociedade não vê como legítimo, né? Governos que não são eleitos, em suma, né? Ainda que, né, os aspectos mais autoritários do regime, naquele momento,
começasse a se enfraquecer, mas ainda era um regime autoritário e por isso que tinha sua legitimidade contestada. Na sequência ali, né, ainda nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, ou na metade dos anos 80, também não vou localizar assim com tanta precisão, mas o Clécio abandona um pouco a temática do índio e se prende e produz uma série de algumas séries, né, muito voltados para a temática histórica, né, onde ele recorrentemente faz menção a personagens da história do Brasil, diversos momentos, né, acontecimentos ou personagens da história do Brasil. Né? Então tem aquela série Pé 38, Sapato 38, Pé 40, né, o contrário. Pé 38, bom, me atrapalha aqui, mas sempre com essa, né, 40, esse tom brincando. Exatamente. Ou seja, ele tem ali, então, ele focaliza determinados personagens da história do Brasil, normalmente personagens da história oficial do Brasil, né, que vinham, né, ao longo do período anterior, do período autoritário, sempre retratados como, né, heróis nacionais, os vultos da pátria, né, naquela visão tradicional da história, e ele representa esses personagens de uma maneira irônica, né, quebrando, né, a formalidade que normalmente envolvia essas figuras, Dom Pedro I, Marechal Deodoro, Duque de Caxias, essas figuras. E ao longo, depois ele dá continuidade, né? Vai falando de outras figuras, ou seja, o índio, de certa forma não podemos dizer, desaparece ali da temática dele durante alguns anos, ainda que a história, né, a referência à história permaneça no centro. Né? Agora, no final aí da década de 80, ou já no início dos anos 90, né, ele retoma, né, o índio reaparece, né, agora nessa série Comeios uns aos outros, né, o Transplantes, né, mas agora, ainda que, né, haja uma reação forte, ele continua naturalmente falando do índio para falar do Brasil, claro, mas o clima do país já é outro, né? O regime militar já havia sido superado, né? Os dilemas da sociedade brasileira certamente não, mas o clima político já era outro. Então, me parece, pelo menos assim eu leio, essa segunda fase, né, da presença do índio no Clécio, que também vai se alongar por alguns anos ou por algum tempo, ela é menos belicosa, vamos dizer assim. Ela tem, né, ele insere ali o índio como transplantes mesmo, ele transplanta a figura do índio para relacionando com momentos importantes da história da arte, com a obra do Picasso, né, o Santa Ceia, o Suma dos grandes nomes da história da arte, e ele faz como aí, por exemplo, exatamente, né? Figura ali do Picasso, em suma, né? De diversos nomes importantes da arte, e até chegar numa bela série do Admiro Miró, em que ele, né, que é uma série que me toca particularmente, eu acho de uma beleza especial, essas aí, né? Onde não há exatamente um clima de denúncia, né, como tinha lá no STP do Brasil, do final dos anos 70, do início dos anos 80. Não é uma denúncia, pelo menos não é uma denúncia direta, né? Mas há né, um elemento de tristeza, né? Eu falo no texto, menos de denúncia e mais de resignação com a aculturação, exatamente, né? É uma série em que me parece particularmente impactante visualmente na obra do Clécio. E aí eu queria, como a gente, né, eu acho que seria interessante, a gente está passando para a segunda parte da live, e seria, eu acho que importante agora a gente pensar na atualidade. Eu acho que você fez essa reflexão na mesa, né? Você comentou alguns fatos atuais. Vou só comentar aqui que o Fernando Vitorino está aqui na live com a gente, falou do Miró, série fantástica. O Rafael está aqui comentando muito, aqui falando
né, a gente está com a Marili, que é professora de artes, a gente está com a Juliana Calisto, tem muita gente aqui acompanhando a gente. Eu só não consigo, deixa eu ver se eu consigo ler o nome de mais. O Rafael Cruz fala do Orra, deixa eu ver mais aqui. Então, o Roberto, Rafael, tem alunos, Rafael, Eduardo Cunioche, Andréa Gomes, Rafael, Fernando, um abraço para todos aí, o obrigado Ronaldo aí pela... Awad está aqui, muita gente, Andréia Gomes, enfim. Andréa Porque Gomes, aqui a gente tem, a Ana Letícia também está aqui, está a família aqui, deixa eu ver, a Ângela, tem muita gente aqui acompanhando. Juliana, tem muita gente acompanhando. bacana, E é bom isso, né? Porque a gente se encontrar. com E aí, nessa certeza. segunda parte, eu queria, assim, que você tivesse a liberdade para você fazer essas relações que eu acho que você fez lá na mesa redonda. E aí eu tenho até as imagens aqui. Depois a gente vai colocar, a gente sempre grava o vídeo, e aí quando eu postar o vídeo Sim. na página aqui do Instagram, a gente coloca os links, tá, gente? Para depois vocês quiserem ver as matérias que de repente o André vai comentar aqui agora. Mas fica à vontade, André. Olha, o Ayrton, quando a gente fala quando a gente fala da obra de um artista... André. Não, pode falar, André. Acho que não foi eu que falei, não. Quando a gente fala da obra de um artista, analisa a obra de um artista como Clécio, né, que já morreu, em suma, né, não está produzindo atualmente, um dos elogios que a gente, né, faz a uma obra sobre a sua atualidade. Né? Você diz, a obra do escritor, do tal escritor, de um pintor, de um compositor, ela se mantém atual. Né? Olha, a obra do Clécio, ela e tem sido, durante todo esse período, após a sua morte, bastante atual. Infelizmente, você, a dona Antonieta, a Letícia, em suma, tem havido uma preocupação de muito mérito em manter a obra do Clécio sendo sempre revisitada, sempre exposta, como nós estamos fazendo agora, seja através da rede, mas também a exposição física das obras em diversos locais, aqui em Barra Mansa, em outras cidades aqui próximas, também no Rio de Janeiro, em espaços nobres, como foi frequentemente no Museu Nacional de Belas Artes, né, na última mostra. Em suma, né, isso por si só já evidencia o quanto que a obra dele continua sendo motivo de interesse. Né, não se entra no Museu de Belas Artes assim, bate na porta lá, eu vou expor aí, certamente, se o museu, uma instituição importante e referenciada como é o Museu Nacional de Belas Artes, abrir as suas portas hoje, ou há poucos meses atrás, para receber uma amostra do Clécio, uma demonstração inequívoca da importância que essa obra tem, e, portanto, que mantém a sua atualidade, como a gente tem sempre falado, e, né, nos meus textos, quando eu procuro tratar dela, como o Ronaldo faz, de outra forma, em suma, como todos nós temos feito, essa atualidade no sentido de que ele trata de questões que vão ser sempre motivo de reflexão, que falam sobre o Brasil, falam sobre a história do Brasil, como o Brasil se constituiu, fala sobre os dilemas da sociedade brasileira, as injustiças, e os índios, evidentemente, como o Valmir Ayala falou lá atrás, afinal de contas, quem são os índios? Os índios somos nós. Ele está falando dos índios porque ele está querendo falar de nós, brasileiros, né? Ele pega os índios. Agora, lamentavelmente, eu não posso deixar de me referir a isso, como eu falei lá no museu, no Belas Artes. O que nós temos assistido hoje, no momento em que nós estamos vivendo, é uma atualização, uma triste atualização do que o Clécio tanto denunciou há 40 anos atrás. Né? Ou seja,
uma realidade de violência, de insensibilidade, né, que prevaleceu ao longo do tempo na história brasileira, que ainda era muito forte naquele momento, que se reflete na obra dele, né, do desrespeito pelo índio, pelo extermínio físico do índio, ou pela sua aculturação. Essa realidade que o Clécio representou lá no Oeste Tupi do Brasil há 40 anos atrás, nunca se resolveu, não sejamos românticos quanto a isso, certamente não. A violência contra o índio permaneceu, mas de alguma forma, até como fruto de muitas reflexões, entre as quais a do próprio Clécio, houve avanços nessa situação, né? Terras indígenas foram demarcadas, ou seja, como você falou no início, representantes indígenas se fizeram ouvir, né? Ou seja, nesses 40 anos que se passaram, afinal de contas é um bom tempo já, né, que a sociedade brasileira naturalmente percorreu, se a situação do indígena não se resolveu, né, se nós certamente não vivemos nenhum paraíso, longe disso, mas avanços ocorreram. E agora o que nós vemos é um brutal retrocesso, né, com coisas que aparentemente pareciam superadas e que não voltam ao noticiário, né, pela boca do presidente da República, dos ministros de Estado, né, que são inacreditáveis. Né? Quando eu escrevi esse texto para o Oeste Tupi do Brasil, no início dos anos 2000, no início do século, 2002, se não me engano, que esse texto foi escrito e publicado, ou seja, mais ou menos no meio, né, no meio do caminho, né, se a obra, se a série, se o Oeste Tupi do Brasil começou a ser publicado há 40 anos atrás, eu escrevi esse texto há 20, ou seja, está no meio do caminho. Naquele momento, não que como eu disse, não que a coisa tivesse superada, longe de estar superada, mas aparentemente havia um processo, aparentemente não, havia de fato um processo de conquistas, de avanços, de reconhecimento de que os povos indígenas precisavam ser tratados com respeito, inclusive com respeito à sua cultura, às suas especificidades, aos seus modos de vida. Daí a demarcação das terras e o esforço do Estado, com muitas deficiências, certamente, mas para que essas demarcações fossem respeitadas. E hoje o que a gente vê é as figuras, né, os mandatários do país se referirem aos povos indígenas ou às reservas indígenas como obstáculos ao desenvolvimento. Ou seja, é deplorável, né? É deplorável que isso ocorra, né? E aí a obra do Clécio, o que ele falava 40 anos atrás, de repente assume uma atualidade infeliz, infelizmente, né? Uma triste atualidade, né? Gostaríamos que de tratarmos isso, a obra seria atual porque trata da questão, né, das questões humanas e traz à reflexão realidades que o ser humano vive e que serão sempre atuais. Mas os elementos mais imediatos da denúncia que eram feitas no final dos anos 70 e no início dos anos 80 voltarem à pauta da forma como voltaram, é realmente muito triste, né? Por exemplo, há uma obra do Clécio, não sei se você tem ela em mãos aí, bastante conhecida, que há um grupo de índios com uma borduna na mão, dizendo, vai civilizar tua mãe. Né? Ele coloca isso numa frase só, né? Hoje a gente vê... eu vou achar ela aqui. Pode falar, André. Hoje a gente vê, por exemplo, eu tenho aqui, eu até projetei alguns prints disso, de notícias recentes, por exemplo, o vice-presidente da República, o general Mourão, dizendo assim, Mourão diz que o país herdou indolência do índio e malandragem do negro. Quer dizer, isso é dito por quê? Num balcão de botequim? Não, pelo vice-presidente da República. Né? Quer dizer, é assustador, né?
que ele considere ainda que o índio deva ser caracterizado como um indolente, né? O próprio presidente da República, segundo a revista, estou aqui com o link da revista Exame, ele diz assim: Bolsonaro diz que índios vivem pré-históricos dentro de suas terras. Quer dizer, exatamente essa imagem. Quer dizer, o Clécio denunciava essa ideia de civilização, de que os índios devem ser civilizados, né? Na lógica de que nós temos uma cultura superior a deles e que nós devemos levar a civilização a eles. Exatamente. Mas está escrito aqui embaixo: vá civilizar sua mãe. Vá civilizar sua mãe, ou seja, é uma denúncia contra essa visão de que os índios devem ser civilizados, correto? É isso que o Clécio está querendo dizer? Uma dúvida, né? E aí vem o presidente da República dizendo hoje que os índios vivem pré-históricos dentro de suas terras. Palavras do presidente, entre aspas, pré-históricos dentro de suas terras. O ministro do Meio Ambiente fala que a Amazônia não pode ser vista como um zoológico. Ou seja, né, parece não, né, expressa uma incompreensão sobre um acúmulo. O André estava ouvindo, eu acho que, não sei se ao vivo está assim, a gente está ouvindo o André, só que para mim parou. Vamos esperar restabelecer a conexão, mas eu acho que está interessante a linha de raciocínio do André, porque, né, traz nas notícias, essas notícias circularam. André, é porque você parou um pouco para mim. Aí você retoma um pouquinho antes a sua fala, porque eu acho que se parou para mim, deve ter parado para quem está ao vivo. Aí você volta só um pouquinho. Perdão. É porque isso acontece mesmo Não, o que eu estava dizendo é que, não sei se saiu, mas o que eu estava dizendo é que esse avanço, né, na compreensão sobre a importância, a legitimidade da existência das comunidades indígenas, da cultura indígena, dos povos indígenas, que foi produzida pela sociedade brasileira ao longo dos anos, foi fruto de todo um esforço da sociedade brasileira, de todo um esforço de reflexão, da qual a obra do Clécio faz parte. Não apenas a dele, evidentemente, né? Mas ele falou sobre isso, chamou atenção sobre isso. Por isso, ou pelo menos esse é um dos motivos que a obra dele merece esse reconhecimento que ela teve ao longo dos anos. E hoje a gente vê, né, mandatários do país, não apenas falando, né, porque se fosse apenas uma fala, né, seria o de menos, mas o problema é que a legislação tem sido alterada descaradamente para que a mineração seja feita em terras indígenas. São temas que o Clécio tratou. A pecuária está invadindo a Amazônia, a mineração, a atividade mineradora, e o que nós vemos hoje é isso voltar com uma força surpreendente. Eu vou até aproveitar a sua fala. Eu acho que até eu vou destacar uma imagem, agora eu vou mostrar uma imagem aqui, que eu particularmente gosto bastante, e que está muito ligado a isso que você está comentando, são essas imagens de jornais na época, exatamente, as peças de carne, né, abertas, e a coisa, e a figura lá do índio, uma relação com religião, e estão ligadas. Tem um conjunto dessas imagens que a gente recuperou e está publicado no catálogo. Eu só queria aproveitar, a gente já está chegando, infelizmente é muito rápido, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente já está pegando aqui a reta final, mas é legal a gente fazer agora no final. Tudo que você comentou aí sobre, a gente tem a Ana Letícia, a filha do Clécio Penedo, que está com a gente aqui, Rafael Almada, que é reitor do IFRJ, tudo que você comentou. Ok, legal, bacana. Um beijo para a Letícia. Ela lembrou da frase, vamos passar a boiada, e o Rafael aplaudiu. Não posso ter aplaudido. Também, parece que o governo está se inspirando na obra do Clécio para fazer o oposto. E é interessante porque, quando a gente organizou a exposição,
eu convidei um colega meu lá do IFRJ, que é o Ivan Douro, professor de geografia, Sim, tem que eu conheci lá pós-graduação no museu, tem um mestrado no Museu Nacional relacionado à antropologia e às questões indígenas. E aí foi interessante a fala e é interessante vir o Ivan semana que vem, porque o Ivan traz um pouco do que o Clécio viu na década de 70, ele se aprofunda nisso, né? E até sim, nessa coisa das terras, da lei, da legislação, de como que o índio é tratado na lei, enfim, ele aprofunda essas questões, e aí eu acho que aprofunda um pouco, também ajuda a gente a aprofundar essas reflexões de como o índio está sendo visto hoje. Né? E aí a gente pode também estender para a semana que vem isso que o André falou, né? O triste elogio à obra do Clécio, que é a gente pensar na obra dele, a triste triste atualidade, atualidade. o que ele viu na década de 70, eu acho que a gente tem, né, visto hoje, tá voltando, né? Sim. Volta com outras figuras, mas dentro de instituições, mesmas instituições, os mesmos uniformes, as mesmas falas, a mesma estética, enfim, retoma um pouco hoje em dia, e eu acho que é interessante porque semana que vem eu acho que a gente vai ter essa oportunidade com a fala do André, essa série de lives, elas têm essas conexões, né? Começa dizendo um pouco do Instituto, Sim, e quando o Ronaldo entra e fala das características do trabalho do Clécio, né? Do rigor dele, da escolha, submete, de certa forma, a escolha do material, de como ele vai proceder diante da imagem, submete ao tema, né? Ele escolhe o tema, ele trabalha a favor do tema. Quando o Ronaldo fala muito disso na outra semana, acho que enriquece muito a fala do André hoje. E o André hoje traz muito do que o Clécio viu, do que o Clécio registrou no trabalho dele, né? Principalmente nesse conjunto de série que tem essa característica. Né? Mesmo depois, no final da década de 90, o contexto é diferente, mas também ajuda a gente a retomar agora, já que o contexto tem insistido em voltar, né, para a nossa realidade, ajuda a gente a refletir sobre a obra do Clécio. E eu acho que é interessante, já deixo o convite, para a semana que vem o Ivan Douro, e para a gente sim. aprofundar mais ainda nessas reflexões da obra do Clécio Penedo e a observação dele dessa nossa realidade. André, a gente aí tem uns 3, 4 minutos finais. Eu dou a palavra para você encerrar e já mandando um abraço para todo mundo, agradecendo todo mundo que está acompanhando e as suas palavras finais. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Claro, claro. Quero agradecer, inclusive, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, o Ayrton, né? Como eu disse anteriormente, o Instituto Clécio Penedo tem cumprido esse papel realmente de muito mérito, né? De manter a obra do Clécio circulando, né? Sendo mostrada para todos nós, para as gerações mais novas que não puderam, né? Tiveram a oportunidade de conhecer a obra quando ela foi produzida e para todos nós que podemos sempre revê-la, é sempre um prazer. Como eu disse também, a obra que tem sido mostrada tanto em espaços, vamos dizer, mais valorizados ou mais nobres da arte brasileira, como o Museu de Belas Artes, também em São Paulo, como também é por aqui, né, pelo interior, em Barra Mansa, em Coatis, em Volta Redonda. Ou seja, tem sido uma obra que tem, felizmente, sido revista constantemente, né, tem gerado reflexões, tem sido levada às escolas, e realmente Dona Antonieta é uma pessoa querida e tem tido um compromisso muito grande com isso, e tem sido um trabalho, sem dúvida, vitorioso. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço a oportunidade, estou sempre disposto, e acho, inclusive, que a gente todos nós devemos ampliar, inclusive, né, esse debate, chamar outras pessoas, o professor Ivan, né, que vai falar na próxima live,
acho que se aproximou agora, né, nesse projeto mais recente e trouxe uma contribuição importante. Ele é o estudioso da questão indigenista no Brasil, né, traz uma contribuição mais especializada, falando, né, de uma forma muito apropriada dessa realidade que o Clécio reflete artisticamente. Então é isso. Eu acho que nós devemos aproveitar sempre todas essas oportunidades para falar de uma obra que fala tanto sobre o Brasil, que fala tanto sobre a realidade brasileira, né, das mais diferentes épocas, lembrando, né, que a temática indígena é uma temática importante, mas não é a única, né, há outras possibilidades e caminhos, né, outros recortes, né, me parece a melhor expressão, da obra do Clécio, que também merecem ser analisadas e sempre trazidas à tona. Agradeço imensamente a você pelo convite, André, pela obrigado, oportunidade. muito obrigado mesmo. Eu estava com medo aqui, porque chega no finalzinho, essa coisa do Instagram, de repente, corta. Né? É 1 hora certinho, mas que bom que você deu o seu recado final, falou com a gente, e aí a gente finaliza. O Cleston está falando ali, o Ronaldo mandou um abraço, constante pensamento, salve mestre André. Lembrar que o Fernando Vitorino tinha te mandado saudações rubro-negras, enfim, tem uma galera. Fernando, saudações rubro-negras. Parabéns da Marini, senhora Colage, enfim, agradecer a todo mundo que estava aí com a gente. Um grande abraço, até semana que vem, às 19 horas, com o Ivan do Ouro. Tchau, gente. Perfeito. Um abraço para todos.